Começando aqui essa parte dos mitos, né? Eu achei interessantíssimo aqui, que seria o mito de Pomona e Vertuno. Achei uma história interessantíssima, da mitologia romana, né? Dizem que esse mito ele é praticamente romano, com pouca influência, né? Mas sempre tem alguma coisa, no caso até mesmo de Vertuno, de ser etrusco, né? Essa é uma adaptação de um personagem da mitologia etrusca que fica hoje em dia na parte da Itália, na parte da Toscana ali. Então, Pômona então faria parte ali das chamada de Amadríadas, se eu não me engano, Amadríadas. E essas Amadríadas, no caso lá, eram ninfas, não faz parte, seria similar, né? Por quê? Porque essas ninfas, elas faziam parte das árvores, né? No sentido, então, tem ali essas Amadríadas, seriam ninfas filhas do Oxyrus, netas de Óreas e bisnetas de Gaia, né? Tudo começa lá, né, com Caos, depois vai para Gaia e daí por diante. Então seria ali as bisnetas de Gaia, né? Netas de Óreas e filhas de Oxyrus. Esses são só detalhes, né? Mas eu busquei, são 8 essas ninfas, né? Mas eu não encontrei a Pômona não, então seria semelhante, assim, vamos dizer, só para lembrar um pouco dessas ninfas aí que correspondem à natureza, né? Cada uma delas representando uma árvore, entre elas a figueira e outras tantas lá. Então esse é o primeiro detalhe. O outro detalhe seria a questão do Vertuno, que seria essa divindade etrusca aí que foi o povo que viveu ali perto de Roma ali, se for pegar ali no mapa da Itália. Então, assim, está ali na parte do começo ali do mapa da Itália, ali, mais na leste, né? Na parte ali ocidental ali ainda se for considerar ali o mapa da Itália. Aquela divisão ali depende da posição do mapa, né? Tem na parte norte ali, né? Parte central ali, seria centro-oeste ali, talvez, depende da posição do mapa. Mas então você tem aí esses detalhes aí sobre Pômona e Vertuno. E aí eles passaram aí a ser considerados então a fazer parte aí das histórias romanas e tal. Pômona muito confundida com Deméter, né, também. Deméter é aquela da agricultura, né? No caso do Pômona seria realmente do pomar, né? Relacionado ao pomar, né? E como eu havia dito também, aquelas 8 lá, que teria lá da floresta, dos bosques, e a Pômona, né? Não é a Pômona da cidade da Califórnia, dos Estados Unidos, mas a Pômona do mito do mesmo, né? Divindade dos pomares, na mitologia romana, deusa dos jardins, né? Considerado uma númina também, né? Númina no sentido da presença de espírito, né? Aquele espírito presente, manifestação do espírito, né? Dizem que o Pômona significa também, pomum significa fruto, né? Por isso essa associação ao pomar. Aí dizem que a história conta ali que ela ficava ali, que era bela, tinha muito amor ao jardim, né? Ao cultivo das frutas e tal. Não se preocupava muito com as florestas nem com os rios, não. Ela amava as regiões cultivadas, as árvores, né? Produziam frutas e tal. Aí dizem que ela tinha na mão direita, ela trazia sempre uma faca, né? Uma tesoura de poda, sempre preocupada ali, cuidando ali mesmo, né? Essa questão da poda, né? Você vai ver que ela podou mesmo, o pessoal chegava nela, ela não gostava muito não, ela cortava os homens, né? Ela podava às vezes na raiz mesmo, né? Tirava o camarada que se aproximava, né? Era muito amada ali, sabe? E ela não adorava homens, mas ela adorava demais plantas, né? Podando os galhos, podava os galhos dispersos, ela adicionava ali cuidava dos brotos ali e tal, mas os homens ela não queria saber muito não.
diz que ela fechava ali o pomar ali no caso, né? Aí isso distraía ela essa atividade, esse amor, essa atividade, deixava ela longe das intenções de Vênus, né? Essa deusa aí do amor aí, dessa pira do amor aí, então ela estava sendo distante, ela temia também os habitantes da região ali, ela deixava o pomar sempre fechado, então não deixava aumentar de jeito nenhum. Então ali aqueles faunos, né? Eles for ver assim, tudo faunos, como dizem aí que os sátiros, que é a mesma coisa também, né? Aquele homem, aquele hibridismo ali, né? Aquele homem, metade homem, metade bode, né? Que fica sempre com uma flautinha na mão. Em algumas versões eles vão aparecer como faunos, outras versões como sátiros, né? Silvano também, eles aparecem como Pan. Tudo isso é a mesma coisa, igual você for pegar no folclore nacional, você vai ver também coisa similar quando você encontra o próprio Curupira. Você encontra o Curupira, Curupi, eu creio que ele tem a primeira influência, falando especificamente do Curupira, né? Mas todos sofreram influência, inclusive Saci, inclusive Cuca, nada é tão original assim não. Pode ver que até mesmo na cultura deles, eles meio que fundiram duas culturas aí. O Vertuno não tinha nada a ver com o Pomo, né? Mas aí para contar a história, eu acredito que das versões que se tem da concepção da mitologia, né? Você tem uma versão que seria essa de mandar um recado, deixar um recado como se fosse uma mensagem através dos contos, né? E faz um combão assim, você explica a função das coisas, a existência das coisas de forma meio que alegórica assim, mas sempre tem uma mensagem por trás, assim, sabe? Seja ela de inveja, de compromisso, de exagero, né? De desamor consigo mesmo, né? De altruísmo exagerado, né? Que acaba sendo um tipo de burrice ou de desprezo, né? De ignorância. Sempre tem uma mensagem informada de todas as versões que se pode ter, se for relatado a respeito dos mitos, né? Você vai ter esse tipo de coisa. Eu estava então ali com essas tesouras ali no seu, uma coisa toda. Uma questão interessante também é essa questão que tinha também as Melíades, as Íades, as Pleiades, etc. Cada uma delas, acho que tinha umas que correspondiam a essas divindades da terra, né? Algumas do mar e tal, das estrelas e tal, e essas Amadríadas, elas eram as divindades do campo, né? Tem essa observação também. Então ela cagava para essas divindades da floresta, ela só queria saber do trabalho, então até aparecia esse Vertuno, que era um ser diferente, né? Que o Vertuno ele não é relatado assim como um ser bestial, né? Metade homem, metade fera. Muito pelo contrário, dizem que era um aspecto belo e com um poder de mutação, né? De transformação, né? De transfiguração, né? Que poderia se fantasiar e passar desapercebido por várias situações. Inclusive a história conta a respeito disso também, né? Aí esse tal do Vertugo aí, que era muito chegado, estava doido para se aproximar da Pomona, dizem que ele amava ela de paixão, amava ela mais que todos ali, tinha sincera devoção por ela. E aí, para poder enganar, muitas vezes, aí diz aqui, disfarçado de ceifeiro, oferecia a Pomona uma cesta de trigo, fazendo-se muito semelhante a um ceifeiro de verdade, com uma faixa de feno amarrada em volta da cintura, fazia qualquer um pensar que acabara de ceifar os campos. Algumas vezes trazia um aguilhão na mão e qualquer um julgaria que ele acabara de desatrelar seus bois fatigados. Ora trazia uma podadeira, personificava um viticultor. Ora carregava uma escada nos ombros, dando a impressão de que colher maçãs, e às vezes apresentava-se marchando como um soldado. Ele fazia essas gambiarras aí para tentar se aproximar da coitada da Pomona, mas não conseguia mesmo. E às vezes ele também ele carregava uma vara e um anzol, como se fosse pescar, né? Dessa forma conseguiria aproximar-se da Pomona, cada vez mais alimentando e aumentando a sua paixão de tanto vê-la, né? Certo dia apareceu disfarçado de velha. Essa parte aqui que é interessantíssima, que é a parte mais interessante da escola, essa parte do ensinamento da velha. E o mito vai falar de um outro mito, que é uma técnica bem interessantíssima também de se fazer. Aqui é Vertuno fez-se velha, uma velha carcomida,
toda fodida, e de tão decrépita, nem podia andar, andava como se tivesse cagado, com uma bengala para não andar na pinta. Isso era o disfarce do Vertuno para enganar a Pomona, tentar se aproximar. O Vertuno não se aproveitava do disfarce para se aproveitar da donzela. Um beijo de velha não levantaria suspeitas, né? Ele vestido ali então de velhinha, ele beijou ali a mocinha lá, se aproximou, né? Com uma vovozinha, né? Com uma tiazinha, e a Nosa de mentira viu na frente da moça um homo abraçado a uma parreira, uma videira bem suculenta, invejando a conexão. Disse a moça que estaria perdendo tempo, e a natureza une os opostos, né? Mas na verdade os semelhantes atraem os semelhantes. Não existe essa união dos opostos, mas os semelhantes, aqueles que se enxergam de acordo com a necessidade. Então a moça estaria perdendo tempo, né? A natureza se encarrega de unir então essas pessoas que se reconhecem, né? Caberia a ela perceber sua necessidade, né? A sustentação do homo representava o homem e a videira a mulher, com sua sutileza e doçura, né? Daí a velha, né, o Vertuno, vestido de velha, instigou a moça, né, a crer em suas palavras, recomendando o próprio Vertuno. Né? Vertuno, vestido de velha, recomendava o jovem Vertuno, né? Recomendando a si próprio, né? Comparando aí a Helena, né? Nem Helena teve tanta sorte assim, de encontrar um homem tão interessante assim, nem Helena de Troia, nem Penélope, né, de Ulisses, então, tamanha chance de encontrar um homem certo, que não dava muito bola para raparigas, um homem justo, honesto, Vertuno top, muito boa praça, um amante romântico, a moda antiga, algo a se pensar, bom partido, disse a velha, com um sorriso nos lábios e olhar fascinante. Vertuno é belo, disse a velha, e ainda pode satisfazer, mudando de forma, de acordo com o seu gosto. Vertuno é prendado, sabe cozinhar, capina um quintal com uma beleza, sem preguiça, tem gosto por literatura, aprecia vinho, entendeu? Se assemelha, gosta de maçã, tem muita semelhança com o seu feitio. Então isso foi a tentativa da velha, né, de tentar enganar através de Vertuno a própria coitada da Pomona. A velha apavorou a moça dizendo que Vênus cobraria caro com um coração tão duro. Substituição de velha seria o melhor conselho. Vertuno então começou a contar para a moça uma triste história, sabe? Jogando verde com colimador. História de um amor triste que não deu certo. Vertuno tentava oprimir a moça através da idade relevante e apelo à idade e à emoção. Pretendia convencer a moça do bom que a vida a dois poderia proporcionar. Então, mais adiante, Vertuno conta a história, começa a contar essa história de um rapaz humilde que desejava uma donzela chamada Anaxarete, nome estranho. Vertuno enveredou na ideia de mostrar a Ísis como exemplo de pobreza gentil e riqueza torpe por parte de Anaxarete. Então, aí temos dois novos personagens da história aqui, o Ífis, que seria um pobre aí, apaixonado pela Anaxarete, uma rica, né, filha da nobreza, entendeu? E ele é um plebeu sofrido e tal. E você tem esse aspecto aí antigo e já nessa época, através desse conto, através desse mito, esse apelo, essa dualidade assim, de riqueza e pobreza, como um fator limitante assim, da aproximação. É observável isso
no mito, né? O pobre Ífis gritava para o mundo o seu amor pela rica Anaxarete, indo sempre à sua mansão tentar catequizar seus empregados com propagandas de si. O coitado escrevia em tabuletas frases de amor, tal como os idiotas que pintavam pontes. Ífis também colhia flores dos jardins públicos e cemitérios, só para tentar agradar a moça, tentar ganhar pela encheção de saco. O idiota Ífis fazia serenatas altas horas da madruga e sempre acabava sendo abordado por soldados truculentos, mas a pira de Ífis não terminava, e a ira da moça só crescia. A posição gélida da moça continuava petrificada e assim crescia em piras. A idiota ria-se dele, cagando para a sua narrativa, a narrativa de um pé rapado, um Zé Ninguém, um cuzão. Não gostava da ideia e não aceitava, nem por reza brava, as investidas de Ífis. O maluco pirado, com a não resposta de Anaxarete, opinar pela morte matada, daria sua pobre vida por uma pobre mulher de coração duro como pedra, um coração fechado para si e aberto para o trabalho. Ífis decide pela morte, imaginando a infelicidade de um remorso não existente. Decide se matar, por fim a vida, por dar a muda, por alguém de índole capada, uma eunuca, uma castrada, uma casta castiça, uma retraída, refratária a todo amor, a Vênus, de jardim fechado. Ífis então decide apelar para a forca, se matar feito Odin, mas sem os seus poderes sobrenaturais, sem os poderes mágicos, sem de outra forma. A procissão do presunto passada pela rua em frente à casa da frígida e ingrata moça, e ela parada sem dar bola, fora punida a permanecer dura como seu coração, como se tivesse olhado para uma medusa, veio a petrificar. Nêmesis ou Vênus, não se sabe. O que se sabe é que a durificou, feito pedra, foi para o Beleléu. Vertuno via tudo e disse que assim, e que o bom seria a moça se converter ao amor e permanecendo ainda assim disfarçado de velha, continuava a tentar convencer a moça, mostrando que ela poderia ser diferente, ela poderia tomar uma atitude oposta, ela poderia ter salvar o Ífis de sua vida, poderia tomar uma atitude diferente de Anaxêmenes, um nome complicado, Anaxarete. Então, Vertuno ainda como velho, Vertuno com toda a sessão da tarde agradou a moça com um engodo da prosa e venceu, tirou a máscara de velha fazendo o passeio romano e fisgou a gata. Na verdade é que ela aceitou, ela caiu no engodo do Vertuno. E aí essa passagem tem uma moral, um fundo de moral. O primeiro fundo de moral aqui eu coloquei aqui 5 opções aqui de fundo de moral, da moralidade. A primeira moral eu coloquei: não se mate por ninguém, um dia morrerás, mesmo sem amar. Essa é a primeira indicação. Agora a segunda indicação moral da história: é difícil compreender e entender o valor de um coração puro, mas mais valendo a pureza, acreditar na pureza das pratas. Então aquilo que não se vê não se compreende, Então também tem o caminho das ilusões, O caminho mais curto é o caminho das ilusões, Aquilo que parece ser e não o que é. Então muitas vezes a questão do amor aí você tem essa miragem visual, é muito comum hoje em dia. A terceira moral é: a verdade não convence, a pobreza não dignifica o homem. Então geralmente a verdade ela não convence,
muita gente aí que tem paixão pela mentira, pelas aparências. Então, na verdade, é uma ironia, né? Na verdade, tem o que mais convence hoje em dia é a mentira, né? São as aparências. Né? Agora, no dia a dia ali que são real, mas o dinheiro consegue comprar muitas coisas. Mas outra mentira também é a questão da dignidade na pobreza. Então, a questão do mito aí, o fato de ser pobre não só piorou mais ainda as coisas, porque na vida tem de tudo, né? Tem pobre miserável, tem rico miserável, tem rico digno e rico sábio, assim como pobre também. Não tem essa relação, ela não tem muito a ver na condição social, ela não define o caráter. Mas no caso dele foi prejudicial, porque era uma mulher que não valia esse método também tem que compreender que tem pessoas que dedicam a vida a outras coisas, né? Tem outras paixões, né? O foi ele de ter se matado, não tem que obrigar ninguém a gostar. E outra, só se fala as declarações assim quando já aconteceu a conquista, então só para as pessoas que valem a pena e que já foram conquistadas. É como se fosse um reforço, ele não pode ser um caminho de sucesso, ele pode ser, em questão romântica, apenas um reforço daquilo que já foi aceito, né? Que a pessoa que for aceitar depende de N motivos, né? Dependendo de N tipo de pessoas. Então você pode encontrar pessoas que estão em busca da aparência, né? Como tem aquelas que estão em busca do abono, do retorno, do legado, mas não pode ter aquelas sinceras que são as mais raras. É difícil é triste você perceber que já nessa época que mais o texto revela que nessa época já existia essa negação, né? Provavelmente essa moça, que tem um nome difícil aí, já está de mãe ali obcecada pelo lucro, pelo interesse, não estava afim de escutar pé rapado. E também assim como essa moça não queria escutar o pé rapado, a outra também se deixou levar pelo engodo, né? Ela não fez firme nos seus propósitos, né? Se ela estava devotada ali à questão da colheita, do trabalho, na verdade ela foi trouxa, né? A mulher que escolhe o homem, a mulher que determina quem que ela quer, como ela quer agir, não tem que se levar para a lorota. Então, loroteiro, Bertino provou que uma boa lorota pode convencer, pode ser também uma chave de resposta, né? Mas eu senti que tem outra chave de resposta que seria: mais vale um corpo belo e mentiroso do que um sincero e dedicado ao amor. Um pobre sincero dedicado ao amor. Mais vale um corpo belo e mentiroso do que um pobre sincero dedicado ao amor. Um pobre sincero, um feio sincero dedicado ao amor. E por último, a análise seria: o amor é injusto. Viva sozinho, viva mais. Que é o que essa pomona deveria se dedicar mesmo, continuar lá com a sua vidinha tranquila. Não tem, esse Virtu não tem nada diferente dos outros não. Isso é um loroteiro. Esse aí.